empecilhos para receber o batismo do Espírito Santo, que nos impede, amados. Receber o Espírito Santo é uma coisa muito simples. Contudo, o diabo tenta complicar tudo, fazendo o que pode para construir fortalezas nas vidas das pessoas contra o falar em outras línguas. Talvez você tenha desejado o batismo do Espírito Santo por muito tempo, mas algo parece impedir que você receba este dom precioso de Deus. Alguns dos empecilhos mais comuns quando se trata de receber o batismo do Espírito Santo, os quais eu já experimentei em meus anos de ministério. Também quero dar a você algumas verdades da Bíblia e direções para ajudá-lo a superar estes empecilhos. Fortalezas da mente. O diabo tentará recuperar o passado de uma pessoa e usar ensinamentos negativos que ela ouviu para construir bloqueios mentais ou fortalezas em sua mente contra o falar em línguas. Uma fortaleza mental é um sistema de pensamentos permitidos pelas emoções de uma pessoa. Este sistema foi criado por raciocínios errados de toda uma vida e padrões de pensamentos que impedem a mente da pessoa a cooperar com a verdade de Deus. Contudo, essas fortalezas podem ser destruídas se as substituirmos pela mente de Deus, encontrada em sua palavra. Algumas pessoas podem ter se submetido ao ensinamento errado de que as línguas não são para hoje. Outros podem ter sido ensinados que apenas pessoas não escolarizadas e emocionais falam em línguas. As mulheres de coque, né? De saia comprida. Qualquer que seja o engano, estas pessoas precisam do ensinamento correto para ajudá-las a quebrar as fortalezas de suas mentes, que as impedem de se entregar para o falar em línguas. Algumas vezes, o espírito de denominação também está presente. Espíritos religiosos, com frequência, tentam cegar as mentes das pessoas para que não possam compreender a verdade. Eles convencem as pessoas a usarem sua própria revelação, mesmo se a doutrina delas é contrária à palavra. Quando estes espíritos que cegam as mentes estão em operação, precisam ser repreendidos em nome de Jesus. Só então aquela pessoa que está buscando pelo batismo do Espírito Santo será livre para receber de Deus. Ou então quando a pessoa também pensa, não sou bom o suficiente para receber o Espírito Santo. Uma das principais fortalezas das mentes das pessoas vem do ensinamento de que uma pessoa deve ser boa o suficiente para receber o Espírito Santo. Algumas igrejas santas, religiosas, ensinam que uma pessoa precisa ser santificada antes que possa receber o batismo no Espírito Santo. As pessoas são ensinadas que Deus não as encherá com o Espírito Santo a menos que já estejam livres dos feitos da carne, como fumar, beber, mascar fumo, etc. Consequentemente, as pessoas buscam a experiência de santificação por anos e anos, mas nunca parecem ter o poder para se livrar de certos pecados em suas vidas. É porque elas não acreditam que são boas o suficiente para receber o batismo no Espírito Santo, até que sejam santificadas. Elas nunca são cheias do Espírito. Mas o fato é que o oposto é que é a verdade. A Bíblia diz que é através do Espírito que nós mortificaremos os feitos da carne. Está lá em Romanos 8,13. O Espírito Santo trabalha em sua nova natureza para mortificar tudo que não está agradando a Deus em sua vida. Então, negar às pessoas o batismo no Espírito Santo, a maneira que Deus usa para cumprir o processo de limpeza na alma e carne de uma pessoa, é contra a Bíblia, irmãos. É contra a Bíblia. Veja, você nunca será bom o suficiente para receber um dom do Espírito Santo por si só. É por isso que Deus literalmente tira a velha natureza e cria uma nova natureza em seu espírito humano quando você nasce de novo. E esta natureza nova e justa, e não os seus feitos que Deus usa como a base para batizá-lo no Espírito Santo. Nenhuma outra preparação pode ser feita além da que já foi cumprida quando você foi lavado no sangue de Jesus. O Espírito Santo que fez a operação da recriação está agora pronto para enchê-lo, entrar naquela nova natureza que você recebeu e ajudá-la a ser livre de toda forma de pecado e escravidão. Esta é a operação de santificação que Paulo falou em 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Para cumprir esta operação, a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer quando ele o encher é orar por você. Então ele começa a criar
uma linguagem sobrenatural de línguas no interior do seu espírito. É a linguagem que Deus criou e nos empresta. Esta mesma linguagem que Ele está criando em seu espírito começa a se formar automaticamente em sua boca. Quando você pronuncia aquelas palavras e começa a orar em línguas, você entra em uma sala de aula divina. Em pé diante da lousa está ninguém mais do que o Mestre, o Espírito Santo. Ele entrou em sua vida para ensinar, capacitar, edificar e santificar você. Esta é uma das razões pelas quais Deus não nos deu o entendimento das línguas. Assim, não sabemos quando Ele está orando por nós sobre um pecado em nossas vidas com o qual não queremos lidar. Ao orarmos em línguas, podemos estar pensando, quero uma Mercedes, enquanto o Espírito Santo, agora um Lamborghini, né? Está dizendo naquela linguagem, eu acho que você deveria parar de gritar com seu cônjuge. Então, não tente ser bom o suficiente para receber o Espírito Santo. Deixe-o habitar em você em sua plenitude e determine orar bastante em outras línguas. Fazendo isso, Ele o guiará a um processo de mortificação que fará você ser mais como Ele é. Eu não preciso falar em línguas para ser cheio do Espírito Santo. Existe uma linha no Espírito entre a criação da linguagem sobrenatural no espírito de um crente e a jornada desta linguagem desde o seu espírito aos lábios para ser pronunciada. É nesta linha que o diabo tem sido mais bem sucedido para levantar fortalezas que impedem os crentes de falar em línguas mesmo depois de terem sido cheios do Espírito Santo. Lamentavelmente. Por exemplo, muitos crentes acreditam erroneamente, por alguma razão ou outra, que Deus quer que eles tenham o batismo no Espírito Santo sem experiência de falar em línguas. Embora este tipo de situação seja possível, não é vontade perfeita de Deus. As pessoas que pensam desta maneira realmente não entendem as coisas grandiosas que Deus quer cumprir em suas vidas através deste simples, mas precioso dom de falar em línguas. Estou esperando que o Espírito Santo me faça falar. Outros cristãos sofrem com o conceito errado de que preciso esperar pelo mover de Deus para fazê-los falar em línguas. Na realidade, Deus está tentando fazer com que eles recebam o que Ele já fez. Veja, quando pedimos que o Espírito Santo nos encha, Ele nos enche. Durante todo o tempo que estamos tentando fazer com que Ele nos dê a sua linguagem, Ele está esperando que recebamos e pronunciemos a linguagem. Ele já criou no interior de nosso espírito. Ele cria linguagem, mas nós é que precisamos fazer a oração. Esta verdade é revelada em Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas o diabo não quer que as pessoas saibam disso. Ele tenta fazer com que elas acreditem que a razão pela qual elas não falam em línguas é porque Deus reluta dar a elas este dom de revelação fundamental. O inimigo sabe que se ele puder convencer as pessoas que, por alguma razão, elas não serão capazes de receber os dons das línguas, ele poderá desencorajá-las a não buscarem pronunciar a linguagem. Muitas vezes as pessoas estão nesta situação, ficam tão desencorajadas que param de buscar o batismo no Espírito Santo porque têm medo de falhar novamente. Elas chegam à conclusão errada de que de alguma maneira elas não são dignas o suficiente para que Deus as encha com seu Espírito e dê a elas o dom das línguas. É por isso que muitos crentes até recebem o Espírito Santo quando oram, mas ainda precisam falar em línguas. O Espírito Santo criou sua linguagem sobrenatural no espírito destes crentes assim que eles pediram para serem cheios, mas as fortalezas em suas mentes os impediram de entregarem suas línguas para a pronúncia da linguagem. O Espírito Santo faz tudo o que pode pela vida destes crentes, mas eles abrem mão dos grandes benefícios que o falar em línguas traz. Como superar as fortalezas de mente, irmãos? Se o diabo está tentando usar qualquer uma dessas fortalezas de mente contra você, eu tenho boas notícias. Não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus, centrado em adoração divina para derrubar estas fortalezas. Talvez você tenha lutado para receber o batismo no Espírito Santo. Talvez você tenha falado apenas algumas palavras em línguas e gostaria de ser livre para falar fluentemente na linguagem que o Espírito Santo lhe deu. Bem, a chave é edificar sua fé até que ela seja mais forte que a fortaleza na sua mente, a qual está impedindo que você receba o que deseja do Senhor.
eu recomendaria que você estudasse diligentemente o que a palavra diz sobre o batismo no Espírito Santo e o falar em outras línguas. Ouça, tá falando aqui em fitas, né? Mas agora não são fitas mais. Tem tantas pregações, olha aí. Ouça os ensinamentos sobre o assunto, leia livros que você está segurando em suas mãos, repetidas vezes, até que estes princípios da Bíblia sobre falar em línguas sejam plantados profundamente em seu coração. Ouça esses vídeos, 1, 2, 3, é o mesmo que está lendo o livro. Então encontre um lugar para adorar, coloque uma música de adoração e passe um bom tempo com Deus. A verdade é que uma das maneiras mais poderosas para ministrar a sua própria mente, se preparar para receber de Deus, é a adoração. É por isso que Efésios 5, 18, 19 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissoluções, mas que sejam cheios do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ao adorar ao Senhor, comece a falar a palavra e louvá-lo pela resposta. Senhor, eu sou um receptor, obrigado, Senhor, por me encher com o Espírito Santo. Obrigada por me dar a capacidade de falar em outras línguas. Declare assim a palavra, amado. Veja, sua alma será transformada naquilo que você mais a submete. Jesus se tornará para você aquilo o que você diz que ele é, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Se você disser que ele é aquele que o batiza, você destruirá com a palavra todas as fortalezas na sua alma que tem impedido você de receber o dom do Espírito Santo. Concentre-se em Deus e em sua fidelidade para lhe dar o dom que você deseja. À medida que você ficar em um lugar de adoração, sua mente e suas emoções começarão a ser batizadas com a presença de Deus e o Espírito Santo virá sobre você para encher e transbordar o seu espírito. Aleluias! Continue a adorar o Senhor até que todos os destroços em sua mente que estão impedindo você de falar em línguas sejam retirados. Você pode não sentir nada palpável neste ponto, mas você notará que novas palavras flutuarão do seu espírito e se formarão na sua boca. O Espírito Santo está criando uma linguagem em seu interior. Quando isso acontecer, pare de adorar em português e fale as palavras que a sua língua quer formar. Entregue-se àquela linguagem que o Espírito Santo está criando em seu espírito. Então continue a falar em línguas até que aquelas palavras sobrenaturais fluam livremente, como rios de águas vivas. Ainda temos as fortalezas demoníacas da alma. Outra razão pela qual alguns crentes são impedidos de receber o Espírito Santo é que alguns tipos de fortalezas demoníacas vêm sendo carregadas em suas vidas desde a época em que não eram salvos. Por exemplo, estes crentes podem ter se envolvido com drogas, seitas ou ocultismo. Seus envolvimentos podem ter sido apenas superficiais, com horóscopos ou brincadeiras com tabuleiro ou Ouija. Para mexer com áreas das trevas, mesmo superficialmente, pode abrir a porta para demônios tomarem residência nas vidas das pessoas. Quanto mais envolvida uma pessoa foi neste tipo de atividade, maior é a possibilidade de que um demônio tenha ganhado acesso para possuir o espírito não regenerado daquela pessoa. Isso é muito sério, amados. Mas quando uma pessoa nasce de novo, qualquer demônio presente precisa sair do seu espírito recriado. Contudo, às vezes, um espírito maligno encontra oportunidade para não se mover e tomar residência na alma do novo crente. Neste caso, este demônio pode pôr obstáculos para que aquela pessoa não receba o batismo no Espírito Santo e o dom de línguas, mas ele não pode impedi-lo de receber. Então, se você já teve qualquer associação com uma seita, drogas, ocultismo e assim por diante, você teve dificuldade de receber o batismo no Espírito Santo, considere esta possibilidade. Uma fortaleza pode existir em sua alma por causa daquela associação do passado. Você pode estar se apoiando em alguma daquelas influências antigas inconscientemente. Se for este o seu caso, você pode lançar mão dos seus direitos de acordo com a palavra de Deus e confessar por fé que está livre das fortalezas que bloqueiam a sua alma. Apenas faça essa oração de fé. Vamos lá, meu amado, minha amada, a libertação. Pai Celestial, eu me arrependo por buscar conhecimento fora de você através do ocultismo, ou drogas, ou seita, etc.
Eu peço que você me perdoe. Eu também ordeno a todo espírito maligno que teve acesso à minha vida quando eu abri a porta através dessas atividades demoníacas, que me deixe agora, em nome de Jesus. Eu fecho agora a porta para todos estes espíritos. Eu peço a você, Pai Celestial, que preencha aqueles lugares vazios com seu Espírito Santo. Agora, de acordo com o que a sua palavra diz em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou livre. Repita, amado, eu estou livre. Em nome de Jesus. Amém. Faça tantas quantas vezes precisar essa oração. Você talvez já tenha se envolvido profundamente nestas atividades. Por exemplo, muitas seitas instruem as pessoas a convidar espíritos guias em sua vida. O que é idolatria? Se este for o caso, você pode precisar jejuar e orar para se preparar para receber a sua libertação dessa fortaleza de sua alma. Quando você sentir que está preparado, faça a oração descrita acima. Depois de haver lidado com qualquer fortaleza em sua alma que pode estar atrapalhando você de receber, siga as minhas sugestões anteriores, encontre um lugar de adoração e comece a agradecer a Deus com fé por haver libertado e enchido com o Espírito Santo e lhe dado a linguagem sobrenatural das línguas. Permaneça naquele lugar de oração até que você receba o que deseja de Deus. E então, no seu dia a dia, lembre-se de continuar louvando o Senhor pela sua nova libertação e pelo dom do Espírito Santo que você recebeu. Ainda temos a oração da salvação. Antes que você possa ser cheio com o Espírito Santo e possa receber seu dom sobrenatural das línguas, o seu espírito humano precisa nascer de novo em Cristo Jesus. Sem a nova natureza que o liberta do pecado, o Espírito Santo não tem com que operar. Você crê que Jesus realmente morreu pelos seus pecados e ressuscitou para lhe dar uma nova vida? Você gostaria de recebê-lo como seu Senhor e Salvador agora, meu amado? Ou em qualquer momento que você ouvir esse vídeo? Se sua resposta for sim, por favor, faça a seguinte oração de todo o seu coração. Querido Senhor Jesus, por favor, entre em meu coração e me perdoe dos meus pecados. Quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Quero nascer de novo. Eu recebo agora como meu Senhor e Salvador. Eu recebo Deus como meu Pai. Obrigado por me salvar. Amém. Bem-vindo à família de Deus. Oração para ser cheio com o Espírito Santo. Também temos aqui como a última oração de todas. Se você está lendo este livro e nunca foi batizado no Espírito Santo, sabe que é muito fácil receber este dom precioso. Tudo o que você precisa fazer é pedir com fé para que o Senhor o encha com o Espírito Santo e lhe dê o dom de falar em línguas. Quando você fizer isto, o Espírito Santo virá sobre você e você poderá sentir sua presença. Ele irá imediatamente se mover em sua nova natureza e começará a criar uma linguagem no interior do seu espírito. Quando ele fizer isto, sua língua e sua boca começarão a balbuciar as mesmas palavras que ele está criando no seu interior. Agora faça esta oração de todo o seu coração. Pai Celestial, a sua palavra diz que você é fiel para dar o Espírito Santo a quem lhe pedir. Lucas 11:13. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço que, por favor, enche-me com o Espírito Santo. Obrigada por me dar uma nova língua. Eu creio e recebo agora. Amém. Depois que você tiver feito esta oração, não fale mais em sua língua nativa. Entregue-se à presença do Espírito Santo e comece a falar aquelas palavras que você não entende com sua mente, ainda que elas saiam meio emboladas. A princípio, aquela linguagem pode parecer de bebê. Verdade. Mas, à medida que você se entregar para falar as palavras que o Espírito Santo lhe der, você começará a ter uma fluência em seu espírito. Logo, você estará falando fluentemente sua nova linguagem sobrenatural. Continue orando nesta nova linguagem por pelo menos 15 minutos, para que você se estabeleça neste dom que acabou de receber. Você tem uma razão para se alegrar. Você acabou de entrar em uma porta que o guiará no âmbito sobrenatural de Deus. Aleluias, meu amado. Olha, se tem dúvidas ainda, volte aos vídeos, ouça de novo e faça tudo pedindo a fé que Deus lhe dará. Em nome de Jesus.
Lembre-se que o mais interessado em te dar isso, até mais do que você, é o próprio Deus. Em nome de Jesus. Obrigada por acessar o vídeo. Curta, compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui terminamos essa jornada. Não que eu não vá voltar a falar do assunto. Sempre estarei falando. Mas aqui tem todas as descrições, todas as dúvidas, tudo o que você precisa, tá? Gravei 55 vídeos. Acho que uns 48, 50 com 10 minutos. Alguns com 15, um com 17. E uns 6 ou 5 com 20 minutos, tá bom? Usufrua. É o que Deus me mandou falar para vocês e dar a vocês. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, amados.